Há um tempo atrás, um grupo de alunos vieram me questionar e solicitar ajuda com relação ao que seria necessário e o que seria fundamental para se destacar em algumas entrevistas de empregos de grandes corporações e também na hora de oferecer uma prestação de serviço de consultoria ou assistência técnica. E como que eu tinha passado em processos seletivos de estágios remunerados em grandes corporações ou também em vagas de emprego. E o que nós conversamos e o que nós discutimos foram algumas questões e algumas habilidades, não apenas técnicas, mas também habilidades comportamentais e humanas que são necessárias e que cada vez mais são observadas na hora de selecionar tanto um funcionário quanto um prestador de serviço. E destaquei para eles 3 pontos fundamentais e 3 comportamentos fundamentais que são necessários para o desenvolvimento e para a formação dessas novas habilidades e dessas habilidades que transcendem, que passam o desenvolvimento técnico, que é muitas vezes aprendido, buscado e aprimorado durante a nossa graduação e durante a fase de desenvolvimento e formação como profissionais. Bom, meu nome é Fernando Marcos Subim, sou médico veterinário, professor universitário do curso de graduação em Medicina Veterinária e faço parte integrante do projeto do Território do Agro, que é um projeto de desenvolvimento de profissionais, de médicos veterinários e de profissionais do agronegócio, de prestação de serviço, às agroindústrias e à produção animal. E já convido a todos vocês a curtirem, comentarem, compartilharem e seguirem os nossos canais de desenvolvimento e de formação e de disponibilização de conteúdo, tanto no Instagram, Facebook e YouTube, para acompanhar e justamente para formar uma equipe e uma comunidade de profissionais que agregam ao agronegócio. Muito porque tudo isso e toda essa agregação e essa comunidade de pessoas interessadas no mesmo assunto fazem parte de um dos comportamentos que desenvolvem cada vez mais essas habilidades que são buscadas pelo empreendedor e também pelas grandes empresas e grandes corporações na hora da contratação, seleção e formação de agrolíderes, de gestores e de profissionais técnicos que vão ser responsáveis pelo desenvolvimento e formação de áreas importantes no setor agropecuário. Bom, como é já sabido, as grandes corporações elas se preocupam muito e sim, elas ainda olham para a formação técnica dos profissionais. E os produtores, os tomadores de serviço também olham de maneira muito expressiva para essa formação técnica dos profissionais. E nas áreas de gestão, essas formações e essas capacidades, elas são chamadas, elas são denominadas de hard skills, que são as capacidades técnicas que esses profissionais têm de desenvolver e de resolver problemas técnicos, certo? Então nós, médicos veterinários, nós temos sim que estar cada vez mais e de maneira constante desenvolvendo e nos reciclando nas nossas capacidades técnicas e nas nossas formações técnicas. Então o aprendizado ele é contínuo. Porém, de maneira geral, nós sabemos que apenas a formação técnica, apenas o nosso diploma, apenas a nossa formação estrutural básica, hoje em dia, no mercado cada vez mais competitivo e num mercado cada vez mais exigente, apenas essas habilidades, elas não são suficientes para o desenvolvimento de habilidades e de destaque dos profissionais, que são cada vez mais exigidos com relação às suas capacidades também humanas, de gestão de conflitos, de autoconhecimento, de
capacidade de trabalhar em grupo, de capacidade de gerenciar e intermediar conversas, de comunicação. Então estas habilidades, elas são cada vez mais exigidas e são demonstradas como fundamentais para alta performance. Alta performance tanto do prestador de serviço quanto alta performance das equipes que estão sendo geridas e das equipes que estão sendo ali desenvolvidas. Exemplo disso são as grandes observações que são realizadas a níveis globais. E para isso eu trouxe aqui e destaco, que também foi fonte da nossa conversa, algumas das competências observadas e algumas das competências que são elencadas pelo Fórum Econômico Internacional. O Fórum Econômico Internacional, ele cita e ele traz estudos de algumas das competências que serão demandadas como fundamentais para os profissionais do futuro e daqui em diante. Então, o Fórum Econômico Internacional, de maneira geral, ele traz essas competências no levantamento que foi realizado do The Future of Job Reports de 2020, trazendo um levantamento de algumas das habilidades, das 15 principais habilidades para os profissionais em todas as áreas daqui em diante, nos cenários de desenvolvimento cada vez mais de alta performance. Vou ler aqui para vocês e nós vamos trabalhar depois a avaliação dessas principais habilidades, que são elencadas como aquelas que vão demonstrar e que vão traçar para os profissionais a capacidade de se destacar. São elas: pensamento analítico e inovação. Então, a capacidade de ter um olhar mais generalizado e também crítico sobre as situações e de propor soluções. Aprendizagem ativa e estratégia de aprendizagem. Então, aprendizagem contínua. Resolução de problemas complexos. Pensamento crítico e análise. Criatividade, originalidade e iniciativa. Sexta, liderança e influência social. 7. Uso de monitoramento e controle de tecnologias. 8. Fonte de design de programação e tecnologias. 9. Resiliência, tolerância ao estresse e flexibilidade. 10ª capacidade, raciocínio, resolução de problemas e idealização. 11ª, inteligência emocional. 12ª, resolução de problemas e experiência de usuários. 13ª, orientação do serviço. 14ª, análise e avaliação de sistemas. E 15ª, persuasão e negociação. Vou elencar depois essas 15 habilidades aqui para vocês. Mas se vocês foram acompanhando, vocês poderão perceber que essas habilidades, elas são mais habilidades de caráter humano, que são as denominadas soft skills, do que propriamente ditas habilidades de caráter técnico, trazendo cada vez mais a necessidade desses profissionais do futuro e desses profissionais que querem se destacar também no agronegócio, de traçar e de desenvolver habilidades comportamentais, que são cada vez mais exigidas. E essas habilidades, elas são sim fonte de observação dentro dos processos seletivos e fonte de observação dentro dos tomadores de serviço. Uma vez que a pessoa que ela não tem capacidade de gerenciar e de se autogerenciar, ela dificilmente consegue se implementar as competências técnicas de maneira satisfatória e de maneira a gerar alto rendimento na sua equipe. Então, uma equipe de alto rendimento, ela tem a característica de conseguir sim atingir metas, mas ela também tem a persuasão de tomadas de decisão.
ela tem uma alta capacidade de comunicação, ela tem uma alta capacidade de gerenciamento de conflitos, ela tem uma alta capacidade de atividades em grupo e em equipe. Então essas características e essas competências, elas são cada vez mais solicitadas. E como que eu faço então para desenvolver essas atividades num cenário onde eu quero me recolocar ou que eu quero me destacar no mercado de serviços? Bom, e aí eu trago aqui para vocês 3 comportamentos fundamentais que nós observamos nos profissionais de alto desempenho, nos profissionais que se destacam dentre o setor agropecuário. São 3 comportamentos. O primeiro comportamento deles é o ambiente. Profissionais de alto destaque, profissionais capacitados, profissionais que se destacam e que demonstram alta capacidade técnica, eles conseguem e eles se administram em ambientes que favorecem todas essas habilidades também humanas e conseguem agregar cada vez mais essas capacidades técnicas e capacidades humanas em um ambiente que proporcione e que favoreça o desenvolvimento de tudo isso. O ambiente onde esses profissionais estão inseridos, ele é extremamente crucial para a resposta e para o seu desenvolvimento e o seu destaque perante o que você pretende ou não fazer. E isso não é algo que esteja apenas correlacionado com fatores observacionais, mas são fatores também científicos que demonstram que o ambiente onde o ser está inserido, ele está intrinsecamente ligado ao fator de você ter uma resposta positiva e de você ter um desempenho X ou Y. Então, se você quer sair de um desempenho que não está legal e migrar para um desempenho de alta capacidade, de altos valores, você tem que também observar o ambiente que você está inserido, e esse ambiente que você está inserido, ele vai direcionar e ele vai focar e favorecer com que você tenha também altos resultados. Pessoas que querem se destacar e passar, por exemplo, no vestibular, no concurso público, no concurso, elas dificilmente vão conseguir andar com pessoas que querem apenas ou também querem empreender. Então, o empreendedor, ele não tem um foco tão direcionado àquela área de sentar e ficar ali várias horas do dia estudando matérias às vezes mais teóricas. Então, existem habilidades e ambientes que vão direcionar você a uma determinada área ou uma determinada atividade. Então, é necessário que você tenha este conhecimento, que você traga este conhecimento de autoconhecimento do que vocês querem para também desenvolver essas habilidades. Outro ponto importante e outra habilidade importante para o desenvolvimento e para a geração dessas habilidades humanas é o foco. Então, o comportamento focado, ele consegue também cada vez mais desenvolver essas habilidades humanas. E o que é o foco? O foco para a gente ele é determinado, e eu costumo falar que o foco ele é 99 nãos e um sim. Quando eu consigo focar em alguma coisa é quando eu tenho a capacidade de dizer não para 99 oportunidades ou para 99 outras atividades que me colocam ao caminho, e eu digo apenas sim àquela atividade ou aquele propósito que eu quero desenvolver.
Então, o foco, ele está correlacionado também com aquele que eu quero desenvolver e com essas habilidades que eu quero também melhorar. Então, o ambiente ele é extremamente crucial e o foco também é extremamente crucial. E, por fim, uma última habilidade e um último ponto correlacionado com o desenvolvimento destas soft skills, dessas habilidades, não apenas técnicas, é a coragem. A coragem, ela está também associada a desenvolvimento dessas atividades. Eu tenho que ter coragem para mudar meu ambiente. Eu tenho que ter coragem para dizer 99 nãos e um sim. E a coragem ela vem associada a um fator também de desenvolvimento interno de habilidades de autoconhecimento. Uma vez que nós conhecemos onde nós queremos chegar, e isso está também correlacionado com se você quer chegar a um patamar de desenvolvimento de grandes níveis de resultados, você tem que saber se você realmente quer isso, porque isso implica em dizer não a 99% das coisas e sim para esses 1% de atividades que vão levar você a esse alto rendimento. Então, a coragem de se autoconhecer e de dizer não àquilo que você não quer fazer e ter a coragem também de mudar o seu ambiente, ela é crucial para que grandes fatores e para que grandes resultados apareçam e para que você também consiga se colocar e se implementar em grandes equipes, em equipes de alta performance, em equipes de processos de desenvolvimento de multinacionais, em equipes que prestam assessorias para grandes empresas, em equipes que prestam assessorias para grandes fazendas, para grandes produtores agropecuários. Um exemplo de ambiente, foco e coragem que seja às vezes mais prático é a gente pensar em um atleta de alta performance. Um atleta de alta performance, quando ele começa a se desenvolver e começa a desenvolver a sua carreira e o seu desenvolvimento para aquela atividade que é uma atividade extremamente difícil, ele tem que ter, primeira coisa, um ambiente que proporcione apenas o foco e a canalização das atividades naquilo que vai ser favorável para o aprimoramento daquelas atividades iniciais. Então, as atividades e o ambiente que ele está inserido está correlacionado com tudo isso. Se ele não está inserido em um ambiente que proporcione para ele a visão única e exclusivamente do que ele necessita a ser trabalhado, ele vai ter muita dificuldade de desenvolver essas atividades. Então, geralmente, atletas de alta performance, eles conseguem sim traçar e estar em ambientes onde eles estão isentos de interferências externas. E essa isenção de interferências externas que dificultem a tomada e a perda de foco deles, favorecem que eles cheguem a isso. Atletas de alto desempenho, eles respiram aquela atividade que eles estão desenvolvendo. E eles estão focados naquilo. O foco deles é dizer 99 vezes não para outras coisas, e quando eles dizem não para outras coisas, são nãos muito pesados, como por exemplo dizer não para dietas um pouco mais flexíveis, dizer não para bebidas que sejam um pouco mais flexíveis, dizer não para horas a mais de descanso. Então eles têm rotinas que são extremamente focadas para aquilo que eles querem de alta performance. E eles têm coragem de abrir mão de tudo isso com o foco no resultado final.
Então, nós também, como consultores, como responsáveis técnicos, como profissionais que queremos nos destacar num cenário agropecuário cada vez mais pujante, cada vez mais necessitado de pessoas com alta performance, temos que também aprender a desenvolver nas nossas capacidades humanas através desses 3 pontos, desses 3 comportamentos que nós julgamos crucial para o desenvolvimento também dessas soft skills, dessas habilidades que são mais flexíveis. Então, as habilidades que são mais humanas, que são mais moldadas do caráter e do desenvolvimento pessoal, elas são reflexos também desses comportamentos. E esses comportamentos que foram conversados, eles favorecem esse desenvolvimento dessas capacidades. Então, como resposta final para aquela indagação e como resposta final de maneira curta e objetiva para quem quer se destacar, seja no mercado generalizado, ou seja como um prestador de serviço, seja como um profissional de alto rendimento, ou seja na formação de equipes de alto rendimento, no gerenciamento dessas equipes e na liderança dessas equipes, 3 aspectos fundamentais para se desenvolver, para gerar essas habilidades humanas são um ambiente, a mudança de ambiente e o foco nesses ambientes, a coragem para a mudança e a lembrança sempre de que nós precisamos ter foco para essas determinadas atividades, para essas determinadas áreas. Tá ok? Espero que esse conteúdo, espero que essa conversa tenha favorecido e tenha também despertado em vocês a necessidade e o pensamento de favorecer e fortalecer esses comportamentos de mudança de ambiente, de foco e de coragem para tudo isso, e para que nós possamos então desenvolver cada vez mais essas habilidades dos profissionais do futuro, essas habilidades desses profissionais que necessitam cada vez mais de se destacar num mercado cada vez mais competitivo. Meu nome é Fernando Marcos Subim, mais uma vez quero agradecer, sou médico veterinário e estamos aí nesse projeto de desenvolvimento de profissionais, médicos veterinários e consultores na área agropecuária.